Então eu diria que a literatura abre até uma certa humanização para o indivíduo. Ela nos humaniza. Sandra, eu inicio o meu livro A Engenharia do Texto afirmando que escrever não é uma tarefa fácil e prazerosa. O que você acha disso? Existe um ditado no nosso ofício que fala que a gente só aprende a escrever escrevendo. E por mais clichê que isso possa parecer, é muito certeiro. Escrever é um processo. Eu tenho 7 livros publicados e posso dizer com certeza que o meu primeiro livro, a linguagem do meu primeiro livro, o tratamento que eu dei ao meu primeiro livro, em termos de escrita, é muito menos amadurecido do que o meu 7º, que é Tocaia do Norte, né? Então, assim, eu vejo que a gente, à medida que a gente escreve, a gente vai aprimorando o encadeamento das frases, alguma tessitura no texto. Então, eu acho que o processo de escrita é um processo contínuo de amadurecimento. Então, não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas pode ser muito prazeroso. Um escritor, ele nasce feito ou se torna um escritor? Eu acho que, dando até uma continuidade à primeira pergunta, a gente pode nascer com uma certa aptidão para a leitura ou para a feitura de um texto, mas a gente só se torna um escritor com o passar do tempo. A gente vai aprimorando as ideias, a gente vai aprimorando o ponto de vista, a gente vai aprimorando uma certa ironia, a gente vai aprimorando uma sensibilidade, porque eu acho que o escritor, ele tem uma sensibilidade a mais para lidar com certos problemas, ou com certos sentimentos. Então, eu acho que a gente só se torna um escritor com o tempo, né? A gente não nasce escritor. Você costuma manter uma rotina diária para escrever ou tanto faz, você escreve a qualquer hora do dia ou da noite? Como é que isso acontece com o seu processo de escrita? Eu acredito muito numa disciplina para se escrever. Eu, por exemplo, eu tenho para mim as manhãs como sendo o tempo mais profícuo, assim, é onde eu produzo mais, é onde eu encontro uma tela em branco, não é? Eu posso me focar naquele capítulo, naquela cena que eu quero escrever naquele dia. E com esmero, né? Com esmero, porque a gente se dispõe a se despir de pudores, né? Então a gente tem um certo preparo para escrever. É meio religioso, assim, alguma coisa, um ritual que a gente adquire e que faz parte, né? Agora, cada escritor tem o seu processo de escrita, o seu processo de criação, e é muito peculiar de cada um. Por exemplo, quem trabalha e às vezes só consegue um tempo maior à noite, na calada da noite, quando ele está entregue a si mesmo. De qualquer forma, eu acho que o processo de escrita é uma imersão, né? E ele precisa de um certo preparo para você se dispor a escrever. O José Saramago dizia, Sandra, que muito antes dele começar a escrever um livro, ele já tinha consigo o título. Ou seja, o título nascia muito antes, às vezes até muitos anos, no caso dele,
muitos anos antes do início da produção do livro. Como é que isso se dá com você? Se eu não tiver um título, eu não fico muito satisfeita. Eu preciso de um título para me nortear os parágrafos, para me nortear as demais frases, para encontrar a cadência, encontrar o rumo. Então eu preciso de um título, nem que seja ao final do texto pronto, eu tenha que mudar ou adequar um título melhor. Às vezes eu tenho que mudar o título porque ele não saiu a contento, mas de qualquer forma eu preciso do título para me nortear. Agora conta aí pra gente, qual é a sensação de colocar um ponto final numa crônica, num conto ou num romance, que é um texto muito mais extenso? É uma mistura de alívio com agonia. Alívio porque quando você coloca o ponto final, supostamente você já fez reescritura, revisão, leitura beta, leitura crítica, revisão final. Então não existe mais nada que você possa colocar de seu dentro daquele texto. Não tem nada mais a agregar. Você considera que naquele momento é o texto no seu primor. Mas, a partir desse momento em diante, é o leitor que é o soberano do seu texto. É ele que vai emitir uma opinião sobre aquilo que ele considera bom ou ruim dentro daquele parâmetro dele, da perspectiva dele. Então, assim, seu texto ganhou asas e agora está no mundo para ser julgado, para ser avaliado. Então, isso dá uma agonia, não é? A gente fica meio apreensivo, mas faz parte do processo. E esse retorno sempre é bem-vindo, inclusive para você poder melhorar alguma coisa ou algo que não ficou muito bem claro. Enfim, faz tudo parte do processo de escrever. O Luiz Borges dizia, e quando eu li isso fiquei bastante incomodado, ele dizia que o mais importante num livro é o escritor. E você, o que acha disso? Eu acho que quando você escreve, você como autor, você tem uma cumplicidade imediata com o leitor. Você, a partir do momento que você coloca no papel aquilo que você quer expressar, você busca um leitor para os seus escritos. Então, existe uma cumplicidade entre o autor e o leitor. Ambos são importantes nesse processo, com um peso, eu diria, um peso um pouco maior para o leitor, porque é ele que vai fazer a divulgação do seu trabalho, a divulgação do seu romance, a divulgação da sua crônica. Se ele gostar, ele vai levar adiante no boca a boca. Então, o leitor, eu diria que tem um peso um pouquinho maior nesse processo todo. Mais do que a própria realidade, a literatura nos abre caminhos para melhor entendermos a vida. A literatura nos abre estradas. Isso é tão bonito de se falar. Eu diria que a literatura abre os olhos para o outro. A literatura abre uma certa empatia para a alteridade, aquilo que você não vivencia no seu dia a dia, um tipo de vida que não é a sua, porque às vezes você está confortável dentro do seu dia a dia e tal, mas você pouco vê, né, o outro. Eu diria assim, às vezes, por exemplo, você está num semáforo e na sua rotina, na sua pressa, você não enxerga o menino de rua que vem oferecer limões, por exemplo. Você não enxerga a fome, você não enxerga a política pública que não alcançou esse menino, você não enxerga a educação naquele momento. E a literatura traz esse olhar para o imigrante,
para uma pessoa que sofre uma injustiça. Então eu diria que a literatura abre até uma certa humanização para o indivíduo. Então eu acho que a literatura é mágica nesse sentido. Ela nos humaniza. Que recado você daria, Sandra, às pessoas que estão começando a se enveredar por esse caminho da escrita de ficção? Se é possível a gente, como escritor, dar um conselho para quem está começando, eu diria: não esmoreça, porque o ofício de escrever, ele é contínuo, ele exige um esforço pessoal muito grande. E se você tem em conta que o mercado editorial é difícil, as grandes editoras elas são pouco valorizam o escritor iniciante, que é um trabalho de prospecção das editoras pequenas, no meu entendimento. As grandes livrarias estão em processo falimentar, então é um processo árduo, e eu acho que só o grande esforço, a grande determinação, a grande obstinação vai fazer esse escritor perdurar no caminho da escrita. Então não esmoreça, é o que eu posso dizer para quem está começando. Conte um pouco para a gente como é que se deu o processo de criação e de produção do seu último livro, Tocaia do Norte. O meu último romance, Tocaia do Norte, ele começou meio que por acaso. Eu estava escrevendo meu primeiro romance ainda, quando uma personagem morria na estrada, na BR-174, que liga Manaus, Boa Vista. É um lugar bastante aprazível, cheio de cachoeiras, um lugar turístico, muito bacana, mas eu queria algo a mais, então eu saí pesquisando na internet e me deparei com essa história do massacre do Padre Caleri, ocorrido em 1968, em pleno regime militar. E aquilo me cativou de imediato. Essa história não me saiu da cabeça mais. E dessa história se desenrolou para toda uma situação de extermínio das tribos Waimiri-Atuari, em pleno regime militar. E eu queria contar essa história e daí eu fiquei tão enfeitiçada por isso que não consegui mais parar. É claro que eu não poderia repetir a reportagem, não é? Eu teria que criar uma ficção em cima dessa realidade. E como eu encontrei alguns recortes de jornais da época, tive a felicidade de conhecer o missionário Egídio Chouad, que foi quem alfabetizou os índios, o Waimiri-Atuari, né, o povo Quinha. Ele me forneceu inclusive o primeiro plano da expedição, que era começar pelo norte, longe da estrada, e eu fui muito feliz de ter encontrado todo esse material ainda disponível. Inclusive existe uma ação civil correndo na justiça ainda sobre esse assunto. Então tudo isso me facilitou muito a minha perspectiva. E para encerrarmos esse encontro, Sandra, uma pergunta bem objetiva. Afinal, para que você escreve? Para que a gente escreve, não é? Eu diria que a gente escreve primeiramente para marcar um tempo. Como testemunha de uma sociedade, no nosso contexto histórico, a gente tem essa voz, a gente tem esse poder de escrever sobre determinada coisa que nos afeta. Em segundo lugar, eu acho que a gente escreve a partir do incômodo, de uma situação ou de um sentimento que foi gerado dentro da gente,
que a gente não acredita muito, ou que a gente quer relatar, delatar, enfim, a partir do incômodo. Em terceiro lugar, porque a palavra oral, ela tem um tempo de perdurar. Você pode contar para o seu filho, você pode contar para o seu neto, com sorte para o seu bisneto, e ela vai ficar reverberando no ouvido deles. Mas ela tem um tempo finito de duração. Ao passo que a palavra escrita, ela perdura, ela fica. E por que esse interesse de fazer com que a palavra escrita fique? Talvez, com muita sorte, para que erros que foram cometidos no passado não voltem a acontecer. Por exemplo, no Tocaia do Norte, a gente fala sobre política indigenista que ocorreu naquela época pela FUNAI. O começo da FUNAI, quando ainda estava sendo nessa transição, estava dentro dessa transição ainda do Serviço de Proteção ao Índio para a FUNAI. Então, são coisas que ocorreram que talvez a gente ter um olhar de reflexão sobre isso. E aí a gente encontre uma outra saída. Então é por isso que a gente escreve, para a gente perdurar a partir do incômodo e porque a gente quer marcar um tempo. Então eu queria agradecer de modo muito especial ao Denildo por essa oportunidade, por fazer uma divulgação da literatura e mais ainda por fazer a divulgação da literatura do Amazonas, dessa região norte, tão fora do eixo Rio-São Paulo. Eu queria também fazer um convite a todos para que leiam Tocaia do Norte. Esse retorno que vocês possam me dar é muito importante. É lançar um olhar sobre uma situação que ocorreu na nossa história, que talvez valha a pena fazer uma nova reflexão a respeito. Então, o Denildo, muito obrigada e até uma próxima.